Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, em nome de Jesus. Esta palestra faz parte do livro Enigma dos Sonhos. É um livro de 600 páginas que fala sobre o sonho, o que a Bíblia diz acerca dos sonhos. Fala também da nossa experiência com sonhos e o dom que Deus nos deu. Estamos utilizando para tirar algumas dúvidas acerca de sonhos, visões e tudo mais. O livro é totalmente grátis, você pode até copiar esse livro. Está no endereço enigmadosonhos.blogspot.com, enigmadosonhos.blogspot.com, ou você coloca Enigma dos Sonhos e aparece no Google mesmo. Só que se você for pelo Google, ele nunca entra no começo, entra no meio do livro. Então você coloca início no índice, que é multimídia, aí vai para o início, tá bom? Esse é o nosso convidado. Recebemos muitos e-mails acerca de dúvidas de sonhos. A maioria delas querem maiores esclarecimentos e opiniões acerca de possessões e ações do demônio, demoníacas. Alguns chegam a duvidar da existência do diabo, de Satanás, principalmente os chamados grupos judaizantes. Então, temos na Bíblia a existência do diabo notória. Encontramos que a Bíblia começa com a ação do diabo, né? Lá no livro de Gênesis, encontramos Satanás enganando Eva. Depois encontramos várias ações do diabo no decorrer dos tempos, e quando Jesus veio a este mundo, ela foi notória. Usou Judas. Jesus falou: vocês são meus discípulos, mas um de vós é o diabo. Usou Pedro: para trás de mim, Satanás, você que não compreende as coisas do céu, mas do homem. Pegou Jesus, levou para o deserto, caiu como um raio. Então a existência desses seres, ou deste ser, é notória na Bíblia. Perseguições espirituais existem sim. Esses espíritos, por alguns motivos ou legalidades, seguem as pessoas e tentam cercar e destruir, enfraquecer, tirar a felicidade. Como Jesus falou, que a função do diabo é roubar, matar e destruir. Então ele quer roubar a felicidade, matar, destruir. Ele quer impedir. Ele é o opositor. Por isso que no original o nome dele é opositor. Esta criatura, este ser, ele faz parte do ministério do mal, que a Bíblia diz que é atuante nesse mundo. O ministério do mal é tudo que é mal, é competente a esse ministério fazer. Então tudo que é mal dá legalidade a estes seres de entrar e influenciar, e eles têm alguma lucratividade quando eles fazem o mal, porque a natureza deles é má. Eles habitam em lugares onde houveram grandes atrocidades, porque é um ambiente que eles gostam, que a natureza pecaminosa e caída deles gostam. Na questão das possessões, encontramos a questão de que a possessão ela acontece quando o sentimento no coração da pessoa é igual ao do demônio. Por exemplo, a pessoa tem muita mágoa, muito ódio. Então esta mágoa, ela abre um portal para que uma entidade espiritual do mal venha a possuir aquela pessoa. Então, encontramos a resposta, porque muitas pessoas, elas são supostamente boas, vivem em casa, fazendo a sua comidinha, cuidando do seu marido, e são terrivelmente endemoniadas. Mágoa no coração, ódio, coração mau atrai essas coisas. Depende também do sentimento. Cada luz atrai uma luz igual. Então é o seguinte: se a pessoa tem uma treva no coração, ela atrai a treva igual. Então, meu amigo, a questão da possessão, o princípio da possessão está aí. Está num sentimento mau, está num pensamento mau, numa intenção mal, numa guarda de rancor, num sentimento igual a do demônio. Quando a pessoa tem um sentimento igual ao do demônio, encosta o espírito. Os encostos são espíritos geralmente familiares, e esses espíritos seguem aquela pessoa por algum pacto, por alguma lei que favorece a esses espíritos seguirem. E aqueles que fazem parte da religião cristã não estão livres disso aí não, e muitos deles sofrem com problemas acerca disso. Não adianta esconder o sol com a peneira, tem que se investir e se rejeitar. Na Bíblia encontramos várias possessões, né? Uma delas é aquela do endemoniado gadareno.
onde o endemoniado gadareno baba, ele grita, ele se bate com pedra, se corta, correntes não seguravam. Então é a chamada possessão total. Ali o demônio estava nele de uma forma desorganizada, destruindo aquela mente, e aquele cara estava doido. Ali era o próprio espírito dentro dele, uma casta de demônios. Mas alguém pode dizer, uma casta de demônios pode entrar? Pode, a Bíblia diz que era uma casta, então pode. Agora, como é que entra, vamos explicar daqui a pouquinho. E existe também aquela possessão parcial, que é escrita na Bíblia, que o jovem era cometido por um espírito que uma hora o jogava no fogo, e outra hora jogava na água. E aquele menino saía se debatendo, caindo, e é uma confusão muito grande entre a epilepsia e esses demônios, porque os sintomas são muito parecidos. Isso aí é uma possessão parcial. A mãe não entra, a pessoa sai batendo, gritando, né, se cortando, baba, tudo, é parcial. E existe também aquela possessão que talvez seja mais perigosa, que é aquela que ela entra sutilmente em uma pessoa e a pessoa não dá nenhum sinal que está possessa. Por exemplo, como eu falei, Jesus disse que estava reunido com os discípulos, vocês são meus discípulos, mas um de vós é o diabo. Judas estava ali, mas ninguém percebia que Judas estava sendo totalmente possuído por Satanás, aquele mesmo que enganou Eva lá atrás. Então esta possessão, ela é muito praticada, acontece muito no mundo, mas é uma possessão embutida, escondida, e esta talvez seja a mais perigosa. É aquela mesma possessão que entrou em Pedro, quando Jesus falou, convém que eu sofra e padeça na cruz e morra, tal. Aí Pedro disse, não, mestre, não se deixe fazer contigo tal coisa, tenha pena de ti. Mas não era Pedro que estava ali, era um demônio que estava ali falando. Aí Jesus olhou e viu que era um diabo, que era um demônio. Essa possessão camuflada, que perseguiu Jesus até a hora da cruz. Os fariseus disseram, nós temos por pai Abraão, nós não somos filhos de prostituição. Aí Jesus olhou para ele e disse, vós têm por pai o diabo, e quereis agradá-lo. Então o diabo sempre esteve ali, junto de Jesus. E para isso ele encaixava numa pessoa, encaixava noutra, eles babavam. Judas Iscariotes, no dia que Jesus falou, o que tem para fazer, faz depressa, Judas não estava babando, não estava diferente, até porque Jesus falou, olha, um de vós que está aqui comigo há de me trair. Aos discípulos, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu. Aí um deles chegou no ouvido de Jesus e disse, Senhor, quem é? Aí Jesus falou, o que eu dei o pão molhado, esse há de me trair. Então Jesus deu para Judas o pão molhado. E quando Judas pegou, o diabo entrou nele. Ou seja, encaixou nele. Mas ele ficou babando, tremendo, não. Ficou uma pessoa normal, olhando, vendo, tal. Então Jesus olhou para ele e disse, o que tu tens para fazer, faz depressa. E os discípulos olhando aquilo ali, não perceberam a profundidade daquilo. Pensavam que Jesus estava falando para Judas ir comprar as coisas, já que Judas era o tesoureiro de Jesus e trazia a bolsa consigo. Então eles pensaram, certamente Jesus mandou Judas ir comprar uns pães, alguma coisa para a gente comer. Mas na verdade, Jesus estava falando da traição e estava falando com o próprio diabo. Judas apenas era o vaso ali era a casca, a carne, porque dentro estava um espírito, um principado, um demônio terrível. Então Jesus olhou para ele e disse, olha, o que você tem para fazer, faça logo. Judas se levantou, ou seja, o demônio que estava dentro de Judas também, e foi entregar Jesus por 33 moedas. Bem, é mais ou menos por aí. Ninguém pode falar com certeza, porque essas coisas são muito mutáveis. Podemos catalogá-las, mas não dizer tem que ser assim, é assim. Acerca das tentações, vamos falar agora nessa nossa segunda palestra sobre as tentações e as investidas do demônio. Como é que eles fazem para a pessoa cair na onda deles.